Noite, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de fazer uma reflexão rápida aqui no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz: temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja Deus. Um versículo, parteado versículo, né? Mas tem a parte B e, consequentemente, vai adiante mais. Orientação, livro de Provérbios é um livro que é um assunto que eu considero um aconselhamento de pai para filho, né? É como se Deus pegasse nós, como fosse um pai para nós, e escrevesse naquele livro de Provérbios toda a instrução de vida de um ser humano. Ele nos instrui, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, a caminhada, a jornada de nossa vida nesse livro de Provérbios. Só fazer parar, quem nunca leu, comece a ler o livro de Provérbios, do começo ao fim, tem todos os passos do ser humano para ser bem abençoado, bem-aventurado, para o homem, para a mulher, para os filhos, né? E no final ele diz que o final de tudo é temer a Deus e guardar os mandamentos, né? Louvado seja Deus. Então, nós temos que tirar uma base sobre a sabedoria que vem do céu pelo fato seguinte: tem uma música que ocorre aí no Brasil, não me lembro qual é o autor da música, quem canta, mas diz que é preciso saber viver, né? Toda pedra no caminho você pode retirar, toda flor que tem espinho você pode se arranhar, se o bem e o mal existe você pode escolher, só que é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, né? Quando eu estou falando de sabedoria, eu não estou cantando música secular aqui, estou citando alguma frase que tem um sentido, se a gente parar para observar nessa frase, dessa música, que é preciso saber viver. E para o ser humano viver bem, a Bíblia diz que o princípio é ter temor a Deus. Porque todos os planos do Senhor para a nossa vida ele é perfeito. Deus não erra, ainda que a gente não compreenda a vontade, perfeita vontade de Deus, os planos do Senhor Deus, ele é perfeito, né, para conosco. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria para nós. Quando eu falo temor a Deus, não é ter medo de Deus. Eu digo temer é obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Porque quando se fala em temor a Deus, tem muitos cristãos que têm medo de Deus. E não devemos ter medo de Deus. Nós temos que ter reverência, respeito à pessoa santa de Deus. Porque quando nós tememos alguém com uma obediência, um pai, uma mãe, a gente não tem medo do nosso pai, a gente tem carinho, respeito e zela por ele, com a educação de filho. Assim também para com Deus. Agora, quando a gente tem medo de uma situação, de alguma coisa, significa que a gente está em falta. Porque, não sei se vocês já pararam para observar, quando a gente está dirigindo um carro num trânsito, tem uma blitz, e eu estou com meus documentos do carro em dia, eu estou com a minha habilitação tudo certinho, tendo errado, eu vou parar o carro, eu vou passar pela blitz, eu vou alcançar os documentos do carro para aquela autoridade que está ali para fazer a verificação do carro e da minha carteira de habilitação de cabeça erguida, porque eu estou ciente que estou andando correto. E na vida do cristão, o temor a Deus é tu andar com a cabeça erguida diante de Deus. Agora, quando tem muitas pessoas que têm medo de Deus, é porque alguma coisa está em falta. Então, nessa vida é preciso saber viver. A frase que eu usei ali é que tem tantas coisas no nosso caminho que a gente passa, a gente tem que observar, porque nós estamos vendo um mundo nervoso, um mundo agitado, um mundo de muita briga, de muitas mortes, que poderia ser evitada se a pessoa soubesse saber viver. Às vezes saber ficar lá diante de uma situação, porque às vezes a gente quer levar na a valentia do nosso coração, naquela euforia do momento, só que naquele momento que tu está fazendo, segundo a tua vontade, a tua carne, a tua decisão de tomada, o mundo está nervoso, o mundo está cheio de ódio, cheio de rancor, você pode botar a tua família a perder, porque quando um pai perde a vida, quando uma mãe perde uma vida, não perde só ele, perde toda a sua família, porque tem muitas pessoas que perdem a vida no trânsito, uma discussão por nada que acontece, só que aí tem pessoas que dependem daquela pessoa para sobreviver. Ou seja, a pessoa sai para trabalhar, ou sai para ir no mercado, ou sai para algum lugar, e aí do nada aconteceu uma discussão boba, querem sair no soco, no tapa, só que o diabo está agindo nesse meio para ceifar vidas, porque num momento desse, a pessoa pode ter a vida ceifada e não prejudica a sua filha, que tem uma esposa que precisa, tem uns filhos que precisa, ou vice-versa, a mãe precisa, né, que os filhos precisam dela e vice-versa. Então, às vezes, a gente calar-se diante de uma situação, a gente está ganhando. Tu perde a discussão, tu perde a briga para te ganhar a vida e para te não danificar nem tanto a tua, porque tanto o que faz quanto o que sofre,
pode sofrer a consequência dos dois lados. Então, na vida espiritual, que eu digo, temor a Deus é saber ter a paz de Deus no coração. Porque o Jesus Cristo, quando ele passou por várias situações em que tentaram espancá-lo, discutir, ele baixava a cabeça e saía e venceu todas. A guerra, às vezes, não se ganha fazendo guerra. Às vezes, a guerra a gente se ganha no silêncio. Porque muitas das vezes a nossa ira, ela gera ira e vai cada vez mais acrescentando e causando um grande transtorno. Então, às vezes, a gente pedir a sabedoria a Deus para tirar as pedras do nosso caminho, para ou afastar-se das pedras da volta, porque às vezes a Bíblia diz que o entendido, o caminho do entendido é para o céu, para se desviar do inferno que está aqui embaixo. Porque a Bíblia diz que o sábio vê o mal e se desvia do mal. O tolo, ele vê o mal, sabe que é perigoso, passa por cima e sofre a penalidade daquilo que o fez. Então, a sabedoria de Deus, ela te livra de muita coisa, que Deus vai te orientando os teus passos, te orienta a tua caminhada, aonde tu vai andar. Ele te dá a visão para tu não pisar em lugar que vai te causar dano, porque a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor, no Salmo 110, 105, diz que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e ela é a luz do meu caminho. A Bíblia diz que o ímpio tropeça e nem sabe onde ele tropeçou. Por quê? Porque ele anda na escuridão. E quando nós temos o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, os nossos passos são dirigidos por Deus, muda a rota da nossa jornada. Então, quando nós temos a direção de Deus no nosso passo, Deus nunca deixa a gente se enganar. Lógico, temos que ter o temor na obediência, o coração transparente para com Deus, porque o Senhor ele é justo, né? Nas suas palavras, ele diz assim: deleita-te o teu coração no Senhor.